A partir de agora vamos dar uma olhadinha nas mais diversas taxas que podem aparecer numa questão de juros compostos. Taxa nominal, efetiva, proporcional, equivalente, taxa real, taxa aparente, enfim. Diversos tipos caem bastante em concurso. Não é difícil, porém temos que praticar bastante para podermos diferenciar uma da outra. Vamos lá então, questão número 15. Se aplicarmos R$10.000, a taxa de 36% ao ano, com capitalização mensal, qual o montante obtido no final de um ano? Muito cuidado com esta terminologia. Taxa de 36% ao ano, com capitalização mensal. Como assim? Normalmente, quando a taxa vem expressa ao ano, no caso 36% ao ano, a capitalização é anual. Quer dizer, no final de cada ano, os juros são incorporados ao capital. Por exemplo, capital de R$10.000, taxa de 36% ao ano. No final de um ano, você tem um juro de R$3.600 que serão incorporados àquele capital. Caso o investidor termine a aplicação no final de um ano, ele vai ter 10.000, que é o capital, mais o juro capitalizado, ou seja, 13.600, que você sabe ser o montante. Só que o enunciado diz que a taxa é de 36% ao ano, contudo a capitalização é mensal. Isso quer dizer que os juros são incorporados ao capital mês a mês e não ano a ano. Quando a taxa vem expressa, vem definida em um prazo, em um período de tempo diferente do período de capitalização dos juros, ela se chama taxa nominal. Ok? Muito importante, cai demais em prova. Taxa nominal, ela vem expressa em um período de tempo diferente do período de capitalização dos juros. No caso, expressa em anos, definida em anos, porém com a capitalização sendo mensal. Ok? Taxa nominal, portanto. Como proceder em questões que apresentam taxas nominais? A primeira coisa que você vai fazer é transformar, no caso, 36% ao ano em alguma coisa por cento ao mês, para que se compatibilize o prazo com o período de capitalização efetivo daquele juro. Como o ano possui 12 meses, basta dividir 36 por 12, está aqui, que vai dar 3, não é isso? 3% ao mês, que se chama taxa efetiva de juros naquela aplicação. Então, dizer que você aplicou R$10.000 a 36% ao ano com capitalização mensal é a mesma coisa de dizer que você aplicou R$10.000 a 3% ao mês, evidentemente com capitalização mensal. Então, esta é a taxa efetiva correspondente a esta taxa nominal. Repare que a conversão foi feita da mesma maneira que no regime simples. Basta você perceber que um ano possui 12 meses e dividir 36 por 12. São taxas proporcionais. Agora ficou fácil. Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa. A taxa é 3%, portanto 1 mais 0,03 elevado ao prazo, 12 meses. Essa potência vale 1,425760, terá de ser informada pelo examinador no dia da prova, vezes 10.000, é só andar com a vírgula 4 casas para a direita, então o montante é 14.257,60. Questão 16 também é muito importante. Calcular a taxa trimestral equivalente à taxa mensal composta de 7%. Então, uma taxa composta de 7% ao mês, ele pede que você calcule a taxa trimestral equivalente. Se fosse no regime simples, seria muito fácil.
Como um trimestre possui 3 meses, bastaria multiplicar 7 por 3, 21% ao trimestre. Isso no regime simples, mas estamos no regime composto e infelizmente não podemos fazer assim. Como é que então nós vamos transportar a taxa de 7% ao mês para alguma coisa por cento ao trimestre? Você vai usar a seguinte expressão: 1 mais a taxa trimestral elevado a 1 vai ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado ao cubo. Por que elevado ao cubo? Porque o trimestre possui 3 meses. Se você precisasse transpor 7% ao mês para bimestres, para uma taxa bimestral, portanto, seria 1 mais a taxa bimestral elevado a 1 igual a 1 mais a taxa mensal elevado ao quadrado, porque o bimestre possui 2 meses. Se você precisasse transpor 7% ao mês para alguma coisa por cento ao ano, uma taxa anual, portanto, seria 1 mais a taxa anual elevado a 1 igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, porque o ano possui 12 meses. Então o valor do primeiro expoente vai ser 1, que não vai precisar ser escrito, e o do segundo expoente vai ser quantas vezes o período de tempo menor cabe dentro do maior. O mês cabe 3 vezes dentro do trimestre. Tranquilo? Agora é só substituir os valores. 7% é 0,07, mais 1,07, elevado ao cubo, vai ser igual a 1 mais a taxa trimestral. O valor da potência é 1,225043, igual a 1 mais a taxa trimestral. Esse 1 está somando, vai para lá diminuindo, 0,225043 na forma unitária, ou, andando com a vírgula 2 casas para a direita, 22,50%, ou apenas 22,5%. Repare que 22,5% é um número maior do que o 21% que obteríamos caso fosse o regime simples. Tá ok? Então, 22,5043%, aproximadamente 22,5%, é uma taxa trimestral, equivalente a 7% ao mês no regime composto. Tá ok? Então, essa expressão é que você vai utilizar para converter a taxa de um prazo para outro. Próximo exercício também importantíssimo, cai demais em provas de matemática financeira. Calcular a taxa ao quadrimestre equivalente à taxa de 60% ao ano com capitalização mensal. Novamente, calcular a taxa ao quadrimestre equivalente à taxa de 60% ao ano com capitalização mensal. Ora, se a taxa é 60% ao ano com capitalização não anual e sim mensal, então estamos diante de uma chamada taxa nominal. Primeiríssima coisa é encontrar a taxa efetiva. Você vai converter 60% ao ano para alguma coisa por cento ao mês, como se fosse no regime simples, isso é uma convenção, ok? Como o ano possui 12 meses, basta dividir 60 por 12, vai dar 5. Então, 5% ao mês é a taxa efetiva de juros cobrada naquela aplicação. Agora vamos converter 5% ao mês para alguma coisa por cento ao quadrimestre, utilizando a equivalência que nós acabamos de estabelecer. 1 mais a taxa quadrimestral elevada a 1 vai ser igual a 1 mais a taxa mensal elevada à quarta. Por que elevada à quarta? Porque o mês cabe 4 vezes dentro do quadrimestre. Tá certo? 5%, 5 sobre 100, 0,05.
mais 1, 1,05 elevado à quarta, 1,215506 igual a 1 mais a taxa quadrimestral. O 1 está somando, vem para cá diminuindo. A taxa quadrimestral na forma unitária é 0,215506, na forma percentual, andando com a vírgula duas casas para a direita, 21,55%. Então, 60% ao ano com capitalização mensal é uma taxa nominal. Qualquer questão com taxa nominal, você imediatamente vai encontrar a taxa efetiva. Para isso, você vai proceder como no regime simples. O ano possui 12 meses, só dividir 60 por 12, 5% ao mês. Agora, esse 5% ao mês, que é a taxa efetiva, você vai transpor para quadrimestre, utilizando a equivalência que nós estabelecemos na questão anterior. Questão 18 da SUSEP. No sistema de juros compostos, qual a taxa de juros anual equivalente à taxa de 4% ao mês? Qual a taxa de juros anual equivalente à taxa de 4% ao mês? No sistema de juros compostos. Se fosse no sistema de juros simples, bastaria multiplicar 4 por 12. 48% ao ano seria equivalente a 4% ao mês. Porém, no regime composto, nós não podemos fazer isso. Vamos utilizar aquela expressão que analisamos nas duas questões anteriores. 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevada a 12. Por que elevada a 12? Porque o mês cabe 12 vezes dentro do ano. Tranquilo? 4%, 4 centésimos, 0,04, mais 1, 1,04, elevado a 12, terá de ser informado, evidentemente, 1,6063, menos 1, 0,6063, andando com a vírgula duas casas para a direita, 60,1%. Nós havíamos dito que no regime simples seria 48%. Olha a discrepância que existe entre um regime e outro. 60,1% em confronto com 48%, não é verdade? Por isso que uma dívida num cartão de crédito, por exemplo, é complicado, porque é juro sobre juro, é bola de neve, juros compostos, tá ok? Então, 4% ao mês no regime composto dá 60 aproximadamente por cento ao ano. Questão 19, TCE do Piauí. Um contrato de financiamento de imóvel foi celebrado considerando-se uma taxa anual nominal de 12%, capitalizada quadrimestralmente. Qual a taxa efetiva anual daquele contrato? De novo, um contrato de financiamento de imóvel foi celebrado considerando-se uma taxa anual nominal de 12%, capitalizada quadrimestralmente. Qual é a taxa efetiva anual daquele contrato? Vamos lá. O que ele quer dizer com isso? Taxa nominal de 12% ao ano, capitalizada quadrimestralmente. Quer dizer, embora no contrato a taxa venha expressa como sendo 12% ao ano, os juros são capitalizados a cada 4 meses. Por isso, pelo fato de o período de capitalização dos juros ser diferente do período expresso na taxa, temos uma chamada taxa nominal. Daí, imediatamente, vamos encontrar a chamada taxa efetiva. Como? Transpondo 12% ao ano para alguma coisa por cento ao quadrimestre. Isso como se fosse no regime simples, é uma convenção.
Um ano possui 12 meses, um quadrimestre possui 4 meses. Portanto, um ano é equivalente a 3 quadrimestres. 12 sobre 3, 4, não é isso? Então, 12% ao ano, com capitalização quadrimestral, é a mesma coisa que 4% ao quadrimestre. Agora, nós vamos transpor 4% ao quadrimestre novamente para anos, utilizando a equivalência no regime composto. 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa quadrimestral elevado ao cubo, porque o quadrimestre cabe 3 vezes dentro do ano. Tranquilo? 4%, 4 centésimos, mais 1, 1,04, elevado ao cubo, 1,124864, igual a 1 mais a taxa anual. O 1 está somando, vai para lá diminuindo, então 0,124864 é a taxa anual, ou, andando com a vírgula 2 casas para a direita, aproximadamente 12,48%. Então, 12% ao ano com capitalização quadrimestral significa dizer que a taxa real de juros daquele contrato é 12,48% ao ano. Então quer dizer que o contrato está tentando induzir-nos a pensar que a taxa é menor do que a real? Com certeza. Ele coloca a taxa nominal no contrato para fazer parecer que ela é uma taxa menor do que efetivamente é. A taxa efetiva é 12,48%, embora desta maneira dá a entender que é de 12% apenas.